Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de janeiro, celebramos São Sebastião. Nosso santo de hoje nasceu na cidade de Narbona, na França, no ano de 256. Quando ele ainda era criança, sua família se mudou para Milão, na Itália, e ele, seguindo o exemplo do pai, iniciou uma carreira militar. E ele foi gradativamente crescendo em hierarquia até que se tornou capitão da corte do imperador, o que era um cargo de confiança do imperador da época, que era Maximiano. Na verdade, nesse tempo em Roma havia na prática dois imperadores, Diocleciano, que vivia no Oriente, e Maximiano, que governava o império no lado ocidental. E Maximiano, como nós dissemos, tinha Sebastião como uma figura de muita confiança. Acontece que, segundo um testemunho antigo de Santo Ambrósio, que se tornaria depois arcebispo de Milão, Sebastião ingressou na carreira militar em Roma já com o intuito de proteger cristãos. Ele já era cristão e, de fato, foi isso que ele fez. Ele, como capitão do exército, ele, sempre que podia, ele protegia e confortava cristãos que, na época, eram muito perseguidos pelo Império. Acabou que, no fim das contas, ele foi denunciado como cristão e como protetor dos cristãos ao imperador Maximiano. O imperador pessoalmente o entrevistou, tentando forçá-lo a renunciar à fé cristã, mas Sebastião foi muito firme na profissão da fé cristã, se negou de forma muito firme a negar o cristianismo, a negar o Cristo. Então ele foi destituído da sua função e foi entregue para uma condenação. O pelotão imediatamente o despiu, o amarrou numa árvore e o alvejou com várias flechas, deixando o seu corpo abandonado para que morresse agonizando aos poucos. No dia seguinte, uma mulher cristã chamada Irene, cujo marido havia sido martirizado e se chamava Cástulo, ela foi até lá já com a certeza de que iria encontrar o corpo de Sebastião morto para ir levá-lo para um túmulo, mas ela ficou espantada quando viu que Sebastião ainda estava vivo. Então ela levou Sebastião para sua casa, cuidou dele, e quando Sebastião se recuperou, ele se pôs a evangelizar por aí, inclusive de forma muito corajosa, foi ao encontro do imperador Maximiano com o intuito de exortá-lo em relação à perseguição que ainda existia sobre os cristãos. O imperador ficou muito irado, o condenou novamente à morte, e aí o batalhão, de forma muito cruel, o matou por meio de pauladas, boladas de chumbo, isso tudo no ano 303 da era cristã. Logo depois do martírio de São Sebastião, o seu culto foi se espalhando pela Itália, depois por vários lugares da Europa, chegou até o Brasil. Inclusive São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Foi construída depois uma basílica sobre o lugar onde se considera que está o túmulo de São Sebastião, em Roma, e os cristãos, ao longo dos séculos, têm se inspirado na vida, na fidelidade, no testemunho do santo que hoje nós celebramos. Nos inspiremos na vida de São Sebastião, esse homem que ingressou na vida militar, que foi corajoso ao defender os cristãos que eram perseguidos, que foi corajoso ao defender a sua própria fé e ao se recusar a negar o Cristo. Nos inspiremos para que nós também tenhamos coragem firme, decisão resoluta para seguir o Cristo e para testemunhá-lo, custe o que custar. São Sebastião, rogai por nós.